Olá, seja muito bem-vindo a mais essa aula, nosso curso Análise Crítica de Falhas. Nessa aula nós vamos falar sobre etapas do processo da análise crítica de falhas. Então, é uma parte onde nós vamos aprofundar um pouco mais e trazer o foco em novas ferramentas para análise crítica. A identificação e descrição do problema. Então ele começa por onde? Começa por uma comunicação eficaz. E nessa etapa, o foco é garantir o quê? Que a comunicação do problema seja clara e objetiva. Então, muitas vezes, um problema mal comunicado resulta em uma solução ineficaz. E no decorrer dessa aula, nós vamos discutir como transmitir um problema para diferentes públicos, sejam eles técnico, gestor, operador, de uma forma eficaz. E vamos começar assim com um exemplo. Eu vou trazer uma série de exemplos práticos aí para a gente poder exercitar sobre toda essa ferramenta importantíssima na gestão de qualquer setor. Então, em uma planta de mineração, há uma falha recorrente em um transportador de correia que está causando interrupção no fluxo do material. Então, como comunicar essa questão para equipes distintas, ou seja, manutenção, operação e engenharia, de forma a garantir que todos compreendam a gravidade e as implicações do problema? Aí entra um detalhe muito importante da comunicação, porque você não pode chegar e utilizar a mesma forma de comunicar com o operacional e com o engenheiro ou com o mecânico. Você tem que levar detalhes, você tem que levar a sua comunicação de tal forma que em qualquer etapa que você for transmitir o problema, buscando a solução, você seja compreendido, você seja entendido, que as pessoas entendam o seu problema e entendam o que você está expondo. Tá? Podemos começar isso com um brainstorming, tá? Que é uma ferramenta poderosa para reunir ideias e identificar causas potenciais de um problema, especialmente quando o foco é inovação ou solução fora do padrão. Então, um defeito, uma quebra, qualquer problema que venha causar atraso de produção e tudo mais, ele é o quê? Uma questão fora do padrão, porque o padrão é a instalação rodar redondinha. E você vai precisar de dados, e esses dados normalmente estão na mão daquelas pessoas que estão na frente ali do trabalho, o operador do painel, o operador de campo, tá? Ou seja, através desse aí você vai conseguir dados e subsídios para levar o seu problema para outras esferas e conseguir, com uma comunicação eficaz, informar a todos aqueles do problema para que se tenha uma solução. Então, essa técnica é útil quando a solução não é imediata ou óbvia. Tá? Tem casos, por exemplo, uma quebra, assim, dependendo da quebra, você tem que imediatamente fazer a substituição. Aí, a posteriori, você vai fazer uma análise de por que quebrou para evitar que aconteça novamente. Tá? Então, o brainstorming ele é uma técnica coletiva usada para gerar o maior número possível de ideias ou soluções para um problema específico, sem julgamentos iniciais. Tá? O seu valor está na capacidade de reunir perspectivas diversas, estimular a criatividade dos participantes. E como é que eu vou aplicar isso na indústria da mineração? Então, suponha que uma planta vem enfrentando altos níveis de impureza do minério após o processo de comminuição. Tá? Então, durante o brainstorming, as equipes multidisciplinares se reúnem para explorar todas as possíveis causas e soluções sem restrições. Né? Ideias como ajuste nos parâmetros de britagem ou moagem, revisão de especificação de equipamento, ou até mesmo mudanças na cadeia de abastecimento do britador ou moinho, podem emergir dessa reunião. E as dicas para um brainstorming eficaz? Como é que eu vou tornar esse brainstorming eficaz? Primeiro, diversidade de participantes. Inclua pessoas de diferentes áreas, engenharia, manutenção e operação.
ambiente livre de críticas. Evite julgamento das ideias na fase inicial. Muitas vezes o cara fala, dá uma ideia lá e tem um outro, oh, mas essa ideia sua é meio imbecil, né? Isso aí não dá, né? Então, esse tipo de atitude, isso não pode acontecer de forma alguma quando se está fazendo uma reunião de brainstorming, tá? Uso de post-its, aquele papelzinho quadradinho, colorido, tem amarelo, cor-de-rosa, laranja, verde e tal, ou ferramentas digitais que facilitam o quê? A organização e visualização das ideias. Categorias de ideias. Então, depois você vai fazer uma classificação por viabilidade e impacto. Um outro exemplo aqui para vocês: o moinho de bola apresenta uma queda na eficiência energética. Então, a equipe realiza uma sessão de brainstorming, incluindo operadores, engenheiros e técnicos de manutenção para quê? Levantar as possíveis causas: variação no tamanho do grão, desgaste de revestimento, falha no sistema de lubrificação, enfim, uma série de problemas podem ser levantados para se chegar à causa raiz do real problema. Então, a priorização e planejamento de ações. Identificou as causas potenciais através do brainstorming? O próximo passo é priorizar as ações usando o quê? Uma técnica como a matriz Guth, ou seja, a matriz de gravidade, urgência e tendência. Isso ajuda a classificar os problemas de acordo com o seu impacto. E mais uma vez, um exemplo para vocês. No caso do transportador de correia, após a sessão de brainstorming, as ações são organizadas e priorizadas considerando o quê? A gravidade das falhas identificadas e a sua tendência de piora ao longo do tempo. Então, aqui nós temos um exemplo de uma matriz Guth, tá? Com as notas que são atribuídas. Então, Guth é gravidade, urgência, tendência, e você tem notas de 1 a 5, onde 1 é sem gravidade, tá? Pode esperar ou não muda nada. E o 5 é extremamente grave, precisa ser resolvido já e piora rapidamente. Tá? Essa imagem eu tirei do SciPower. Implementação e acompanhamento. Então, uma vez que o plano esteja definido, você fez tudo bonitinho, brainstorm, fez o good, tal, tá? Fez tudo isso, você tem que fazer o quê? Não podemos esquecer, você fez a comunicação eficaz e ela continua sendo essencial em todas as etapas. Tá? Então, acompanhamentos diários, semanais, mensais, com relatórios objetivos e gráficos de evolução são fundamentais para manter o foco no processo. Comunicação eficaz de problema, e continuamos. Essa é a parte, olha, eu vou dizer para vocês, tá? Comunicação dentro de uma empresa, ela é fundamental, porque se ela não for bem feita, meu amigo, traz cada transtorno que você nem imagina. E muitas vezes, tá, principalmente quando se utiliza a rádio, tá, você fala uma coisa, você imagina que falou corretamente e também imagina que a pessoa que está do outro lado entendeu o que você falou da forma como você quis falar, e nem sempre isso acontece. Nem sempre isso acontece. Então, comunicar um problema de forma clara e objetiva é fundamental para garantir que todos os envolvidos compreendam a situação e ajam de acordo. Uma comunicação falha pode levar a diagnósticos incorretos e decisões equivocadas. Uma outra ferramenta aí que nós podemos utilizar, e é muito importante, tá, quando se vai fazer uma comunicação, é o modelo SBAR, ou seja, situação, background, avaliação e recomendação. É uma estrutura que ajuda a organizar informações críticas de forma concisa e objetiva, muito utilizado, tá, nos hospitais, na enfermagem. Então, essa ferramenta é muito utilizada, porque vocês veem as enfermeiras ali, elas têm cuidado muito grande com os pacientes. E se o médico formar um determinado remédio e ela não entender direito, ela pode dar uma outra coisa lá. Então, tá vendo a
a gravidade do problema da comunicação ineficaz. Tá? Então, visualização de dados, gráficos e dashboards podem ser usados para representar o problema de forma mais intuitiva. Documentação estruturada, relatório com detalhes claros, quem, o que, quando, onde, porquê. Nós vamos ver essa ferramenta detalhadamente em aulas futuras aí. Garante o quê? Garante a consistência nas informações. Aí aqui tem um exemplo de que seria essa comunicação segura, SBAR. S, breve resumo sobre o problema. B, detalhes sobre o problema. A, análise da situação. E o R, a solução recomendada. Então, ele é uma estrutura que ajuda a organizar informações críticas de forma concisa e objetiva. Então, um exemplo disso aí que a gente pode utilizar, imagine um problema relacionado a falhas frequentes em um transportador. Então, para comunicar isso eficazmente, o engenheiro responsável poderia usar o quê? O SBAR. Então, situação, aumento das paradas não planejadas do transportador. O background, as paradas ocorreram principalmente nos últimos 3 meses, afetando o escoamento do material. A avaliação, identificação de desgaste prematuro nos rolamentos e desalinhamento. E a recomendação, substituição das peças e realinhamento imediato, seguido de um plano de monitoramento contínuo. Então, mais um exemplo aqui, cada etapa da análise crítica de falhas, tá? Exemplos práticos reforçam o quê? O entendimento. E agora eu vou trazer um outro cenário fictício aí para vocês. Uma empresa está enfrentando desgaste acelerado nas mandíbulas de um britador primário. A equipe de manutenção tem sido chamada frequentemente para realizar trocas e ajustes, o que aumenta os custos operacionais. Então, a aplicação das técnicas. Primeira coisa, brainstorming inicial. A equipe lista possíveis causas como granulometria inadequada, material abrasivo fora do padrão ou falhas no ajuste do britador. Comunicação do problema usando o SBAR. Os engenheiros apresentam a situação à liderança com dados visuais mostrando o impacto financeiro e a perda de produtividade. E aí parte para uma discussão aberta e a priorização. Então, após a coleta de informações, prioriza-se a análise granulométrica e inspeção dos materiais usados no britador. E partimos então para quê? Reunião de diagnóstico e planejamento de ação. Tá? Após a coleta de ideias e comunicação do problema, é hora de organizar uma reunião de diagnóstico com foco em decisão. Técnicas como o diagrama de Pareto ou matriz de priorização podem ajudar a escolher as soluções mais eficazes. E um exemplo prático aí, com base no que foi no exemplo anterior, tá? Durante a reunião de diagnóstico, a equipe decide investigar a qualidade do aço das mandíbulas. Tá? O problema, diminuição da vida útil das mandíbulas do britador e aumento das paradas para manutenção. O que está acontecendo? As mandíbulas estão se desgastando muito mais rápido que o normal, resultando em trocas frequentes e elevando custos operacionais. Onde está acontecendo? No britador primário da planta de britagem. Quando está acontecendo? Desde a última troca de mandíbula e, coincidentemente, após a mudança do fornecedor do material. Quem está envolvido? Operador de produção, equipe de manutenção e fornecedores de materiais. E como que isso afeta o processo? Então, a maior frequência de troca gera paradas imprevistas e aumento dos custos, além de comprometer o fluxo da produção. Então, a análise de tudo isso, esse problema pode estar relacionado ao quê? A mudança do fornecedor de mandíbula ou uma alteração na composição do aço, como mudança na fundição ou no processo de tratamento térmico. Então, quando o material das mandíbulas não apresenta a mesma qualidade de antes, o desgaste ocorre de maneira irregular
e acelerada. E as ferramentas para análise utilizadas são inspeção técnica dos materiais, então comparar a composição química e propriedade mecânica do aço fornecido recentemente com o material anterior, análise do fornecedor, avaliar o histórico de qualidade do novo fornecedor, incluindo certificações e métodos de fabricação, histórico de desempenho, analisar registros de vida útil das mandíbulas ao longo dos meses, cruzando dados com as mudanças de fornecedor ou processo de fabricação. Isso aí é uma coisa que eu fiz muito tempo durante um período meu, eu trabalhei gerenciando uma britagem, né? E uma das preocupações minhas era ter uma planilha de acompanhamento das mandíbulas. Nós tínhamos lá vários fornecedores, tá, desse material e analisava ali o desgaste das mesmas por cada um deles, tá? Chegando no final da decisão, só vamos comprar agora desse outro aqui, tá? Tem essa planilha, se alguém tiver interesse aí eu posso passar uma cópia para vocês. E o teste da dureza de resistência também, ou seja, realizar testes laboratoriais para verificar a conformidade do material com as especificações originais. Então, resolvendo tudo isso, tá, o que acontece? Após identificar a causa raiz, seja ela o fornecedor ou mudança no processo de fabricação, ações corretivas como reavaliação dos contratos, retorno ao fornecedor anterior ou exigência de certificações mais rigorosas devem ser implementadas. Além disso, um plano de controle de qualidade robusto para inspeções periódicas pode ser criado para evitar novos problemas relacionados. E aí, novamente, se faz um brainstorming, ou seja, de uma outra forma, tá? Uma forma mais eficaz para gerar ideias em grupos com técnicas como round robin, ou seja, rodada de ideias, e o brainwriting, ou seja, ideias anotadas anonimamente. Tá? Trazendo um novo exemplo, um cenário onde uma equipe de manutenção precisa identificar possíveis causas para o aumento do desgaste prematuro de um equipamento, demonstrar como as ideias geradas podem levar a insights valiosos. Árvore de decisão também é outra ferramenta importantíssima. Tá? É uma técnica usada para mapear possíveis decisões e as suas consequências. Vou fazer isso ou vou fazer aquilo? Se eu fizer isso, qual a consequência? Se eu fizer aquilo, o que pode acontecer? Então, ela é ideal para a tomada de decisão em cenários com múltiplas opções. E, mais um exemplo, escolher entre diferentes fornecedores de mandíbula para britador com base em critérios como custo, qualidade e confiabilidade. A árvore de decisão ajuda a avaliar riscos e benefícios de cada opção. FEMA, ou seja, uma ferramenta poderosa para identificar modos potenciais de falha e seus impactos em processos, equipamentos ou produtos. Foca em ações preventivas antes que a falha ocorra. Tá? Por isso que é importante você ter um excelente relacionamento com a equipe e estar sempre buscando ideias, tá? E buscando o conhecimento do operacional ali na frente de serviço, porque ele está na máquina, ele conhece ela melhor do que qualquer um, ele que opera ela. E ele pode trazer subsídios muito importantes para se criar um processo de quê? Manutenção preventiva, de ações preventivas, para evitar que esse equipamento venha a quebrar posteriormente. Tá? Implementar o FEMEA para analisar risco na operação de um novo britador, identificando possíveis falhas como desgaste prematuro, vibração excessiva, problemas de alinhamento e determinando ações preventivas. Tá? Análise da causa e efeito por meio da técnica 5W1H. Nós já falamos em aulas anteriores sobre 5W2H, aqui 5W1H. Todas essas ferramentas serão meticulosamente destrinchadas nas próximas aulas.
uma variante, tá? Como eu já falei, é uma variante 5W2H, mas com foco em que análise rápida para identificar causas e propor soluções práticas. Utilizar o 5W1H para um problema recorrente de bloqueio em transportadores de correia até ajuda a analisar rapidamente a causa raiz e definir ações imediatas. Análise de falha RCFA, Root Cause Failure Analysis, focada em análise detalhada de falhas críticas, tá? Ela é uma abordagem sistemática que utiliza múltiplas ferramentas, incluindo brainstorming, análise de dados e ferramentas estatísticas. Aplicar a RCFA para investigar a falha catastrófica de um motor de grande porte, envolvendo análise de dados históricos, inspeções de campo e revisão de procedimentos de manutenção. Meus amigos e minhas amigas, é muito importante, se tem um histórico de todo o equipamento, se tem um histórico de toda a operação, manter esses dados atualizados constantemente, acompanhar a evolução ou a queda, né, para que se utilize as ferramentas. E aqui, que eu vou trazer para vocês, oportunamente em outras aulas, vocês vão ver o quê? Que essas ferramentas, muitas vezes, você tem que usar uma, duas ou três para o mesmo problema. E muitas vezes, uma ferramenta engloba várias outras. Né? Então, qual que eu vou usar? Isso nós vamos ver mais adiante aí. O mapeamento do fluxo de valor é outra técnica que permite mapear o fluxo de materiais e informações em um processo, destacando o quê? Gargalos e desperdícios. Como exemplo, nós temos mapear o fluxo de valor na linha de produção de agregados em uma planta de mineração, desde a extração até a expedição, e identificar oportunidades de melhoria, como redução do tempo de espera ou eliminação de retrabalhos. Então, quando você faz um mapeamento de fluxo de valor, né, de uma ponta a outra, você às vezes consegue detectar determinados problemas que podem ser solucionados, e isso traz um retorno muito grande em termos de redução de custo. E a função nossa principal, como profissional da mineração, seja operador, supervisor, técnico, engenheiro, gerente, qualquer coisa, é maior produtividade e menor custo. Então, esse é o foco. Eu tenho que produzir muito, com qualidade, o menor custo possível. Árvore de falhas, tá? Que é uma ferramenta lógica para analisar causas de eventos específicos. É aquilo que eu já falei um pouco atrás com vocês. Se eu fizer isso, o que vai acontecer? Se eu fizer aquilo, o que vai acontecer? E assim você vai direcionando ali, tá, as opções até você chegar no ponto ideal. Então, a árvore de falhas ela é útil em análises complexas, onde falhas combinadas podem causar um problema. Analisar a causa de falhas no sistema de ventilação de uma mina subterrânea, mapeando fatores como falha elétrica, obstrução mecânica e erros operacionais. Esse é o nosso exemplo. Tá? Então, essas ferramentas, elas complementam as já apresentadas, oferecendo o quê? Um arsenal completo para enfrentar diversos cenários na indústria da mineração. Explorar essas metodologias dará ainda mais profundidade de conhecimento e demonstrará como diferentes ferramentas podem ser integradas para fornecer soluções robustas e baseadas em dados. Na próxima aula, nós vamos começar a detalhar todas essas ferramentas. Então, serão aulas específicas para cada uma dessas ferramentas e vamos começar por Ishikawa. Até o nosso próximo encontro.